Olá, meu nome é Júlio Marchetti, sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Direito Administrativo. Estamos aqui na área VIP do Jornal dos Concursos para resolvermos as questões de direito processual penal que nós tivemos na prova do Tribunal de Justiça para o cargo de escrevente. Lembro inicialmente que você que está se preparando para concurso, acesse os instrumentos grandiosos que nós temos lá na área VIP do Jornal dos Concursos. Lá nós temos videoaulas direcionadas para os concursos do INSS, para os tribunais e para o concurso de escrevente, além de outros. Temos também provas, simulados, com ranking inclusive, tá bom? Se utilize desse instrumento que é de grande valia e eficiente para a sua preparação, tá certo? Vamos então resolver as questões que nós tivemos na prova de escrevente feita pela VUNESP, aqui no estado de São Paulo. Vamos lá? Vamos à primeira questão de processo penal. A primeira questão que nós veremos, ela trata do tema suspeição e impedimento de magistrados e servidores da Justiça. Antes de resolvermos a questão, devemos observar que as hipóteses de suspeição e as hipóteses de impedimento são distintas. As consequências jurídicas também são distintas. Quando se diz que há uma situação de impedimento, o magistrado e o servidor que incorrem, que estão nessa situação, não podem atuar no processo. Há uma proibição. Quando se fala de suspeição, essa proibição é relativa, né? Portanto, ele poderá atuar. Mas vamos lá? Vamos ao nosso material para tratarmos da questão. Vamos então observar o que nós temos adiante. A nossa questão, ela trata do que dispõe o artigo 254 do Código de Processo Penal. Ela trata, portanto, das hipóteses de suspeição. Então, observe a literalidade da questão. Normatiza o artigo 274 do Código de Processo Penal. As prescrições sobre suspeições dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da Justiça, no que lhes for aplicável. Nos exatos termos do artigo 254 do Código de Processo Penal, o juiz é considerado suspeito. 2 pontos. Então, dentre as alternativas que nós temos aí, nós temos que buscar as situações de suspeição. Então, observe, quando se fala de juiz suspeito por razão de amizade íntima ou inimizade capital, de fato, nesta situação aqui, há suspeição, tudo de acordo com o que dispõe o artigo 254 do Código de Processo Penal. No item 2, diz ser suspeito o juiz quando ele tenha aconselhado qualquer das partes. Também, de acordo com o artigo 254, estamos diante de uma situação de suspeição. E o item 3, ele trata de uma situação que é, de fato, de impedimento. Então, no item 3, não há situação de suspeição, mas de impedimento. Está impedido o juiz que tenha atuado como juiz em outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Perfeito? Então, observadas essas anotações, podemos anotar que o item 1 e o item 2, ambos tratam de situação de suspeição. Portanto, a priori, nós temos como correta a alternativa D. Mas vamos agora dar atenção à literalidade dos dispositivos legais que tratam do tema. O primeiro dos dispositivos que nos interessa é aquele que trata da suspeição dos magistrados. O juiz dar-se-á por suspeito. Primeira situação. Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Então, esta situação nós temos lá no primeiro item da nossa questão. E observe aqui o outro que nós temos na nossa questão. Se tiver aconselhado qualquer das partes. Então, essas duas situações são situações de suspeição.
Agora, na sequência, vamos observar a hipótese de impedimento que nós temos em nossa questão. O juiz não poderá atuar quando tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Portanto, observando o que foi dito, podemos afirmar que, de fato, o item 1 e o item 2, o item 1 e o item 2, nos trazem uma situação de suspeição. O item 3, por sua vez, nos traz uma situação de impedimento, onde o juiz é impedido de atuar. Observando a literalidade dos dispositivos legais, podemos afirmar que a suspeição ocorrerá nas hipóteses elencadas na alternativa B. Item 1 e item 2, de fato, nos trazem uma situação de suspeição. Correto? Então, a alternativa B se mostra a alternativa adequada, correta, da nossa primeira questão. Agora, a próxima questão, ela trata da citação, que é o primeiro ato de comunicação do processo penal. É por meio da citação que levamos ao conhecimento do acusado o teor da acusação. Comunicamos a ele, falamos a ele o seguinte: você está sendo processado por isso, por isso e por isso. Então, nós informamos a ele isso. A citação no processo penal, ela poderá se dar por mandado ou por edital. Correto? Tá. Então, ela será feita por mandado ou por edital. Quando se fala de citação de algumas pessoas especiais, nós vamos ter alguns instrumentos diferenciados. Por exemplo, como é que nós vamos citar o militar no processo penal? Como que nós vamos comunicar ao militar a prática do ilícito? O militar será citado por intermédio do chefe de serviço. Isso é o que estabelece o Código de Processo Penal. Como será citado o acusado que não é encontrado pelo oficial de justiça? O oficial o procura e não o encontra. Como nós vamos fazer essa citação? Essa citação será feita por edital, com prazo de 15 dias. Ora, e o sujeito? Quando ele se oculta para não ser citado? Quando ele se esconde, o oficial o procura e ele se esconde para não ser citado. Como faremos a sua citação? Antigamente, essa citação ela era feita por edital com o prazo de 5 dias. Uma vez que no Código de Processo Penal não se admitia a citação por hora certa. Hoje, entretanto, esse instrumento é possível. A citação por hora certa é possível no processo penal atualmente. Então, observe, nós temos situações especiais, diferenciadas, que nos interessam para a resolução de nossa questão, tá certo? E é sobre esse tema que nós vamos tratar. Vamos lá? Vamos à nossa questão. Observe que nós temos aí, então, considere as seguintes situações com relação à citação. Primeira situação, réu militar. Essa é a primeira situação. Segunda situação, réu que não é encontrado. Então, o militar está aqui, o réu que não é encontrado aqui. E a terceira situação é o réu que se oculta para não ser citado. Então, tem 3 situações que a gente tem que resolver, o modo pelo qual essa citação é feita. O militar, ele vai ser citado por meio do chefe de serviço. O não encontrado será citado por edital. Já aquele que se oculta será citado por hora certa. Correto? Beleza. Então, observando o que nós estamos tratando, nós temos como resposta correta a alternativa D. Mas
Antes de finalizarmos, vamos dispensar atenção aos dispositivos legais? Vamos lá. Olha o que nós temos no Código de Processo Penal quando se fala da citação do militar. De acordo com o que dispõe o artigo 358, o militar será citado por intermédio do chefe de serviço, tá bem? Então, o militar será citado por intermédio do chefe de serviço. E isso você não pode esquecer. Vamos à próxima situação, que fala da citação daquele que não é encontrado pelo oficial de justiça. Então vamos lá. Agora nós vamos resolver e observar o dispositivo legal que trata do réu que não pode ser encontrado, que não foi encontrado pelo oficial. Vamos ao material. Então olha o que nós temos no dispositivo legal que trata da citação do réu que não é encontrado. É aquilo que nós temos lá no artigo 361 do Código de Processo Penal. No caso do réu que não é encontrado pelo oficial de justiça, não é encontrado, será citado por edital. Perfeito? Legal. Agora adiante, para finalizarmos, vamos falar da citação daquele que se oculta para não ser citado. A atual redação do artigo 362 nos diz que, quando o réu se oculta para não ser citado, será citado na forma prevista no artigo 227 do Código de Processo Civil, onde eu tenho ali a citação por hora certa, tá bom? Então aí eu tenho a possibilidade da citação por hora certa hoje no Código de Processo Penal. Com isso, podemos afirmar que dentre as alternativas que nós temos ali, a resposta correta, de fato, é a alternativa D, onde ali eu tenho a citação por meio do chefe de serviço, que se remete ao... Citação por meio do chefe de serviço, que nos remete ao militar. A citação por edital, que nos remete ao réu que não for encontrado. E a citação por hora certa, que nos remete àquele que se oculta. Portanto, sem dúvida nenhuma, conforme observamos, correta a alternativa D. Vamos à próxima questão. A próxima questão trata do tema procedimento. O que é um procedimento? Procedimento é o modo pelo qual o processo vai se desenrolar. É o modo pelo qual os atos processuais serão desenvolvidos. Então, no Código de Processo Penal, nós temos dois procedimentos, o procedimento comum e o procedimento especial. O comum, se divide em três, onde nós teremos o procedimento ordinário, o procedimento sumário e o procedimento sumaríssimo. A nossa questão, ela trata desse tema, do procedimento comum, e vai nos indagar acerca da distinção entre ordinário, sumário e sumaríssimo. Então, precisamos conhecer isso. Vamos à nossa questão. Vamos lá? Olha o que nós temos adiante. Assinale a alternativa correta relativamente aos procedimentos comuns. Antes de enfrentarmos as alternativas, vamos observar o que nós temos no procedimento comum. O procedimento comum, já afirmamos, ele se subdivide em procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo. Tá bem? Perfeito. Agora, onde está no Código de Processo Penal o tema procedimento comum? Vamos observar o dispositivo que trata a respeito dos procedimentos comuns? Nós temos ali, no artigo 394, o tema procedimento no Código de Processo Penal. O procedimento será comum ou especial? Ponto. O comum poderá ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. E é sobre o comum que a nossa questão trata.
Observe a literalidade do dispositivo. O procedimento ordinário vai ser utilizado quando o processo for tratar de crime cuja pena máxima for igual ou superior a 4 anos. Pena privativa de liberdade. O sumário, por sua vez, será utilizado quando o crime tiver a sanção máxima combinada inferior a 4 anos. E o sumaríssimo para os crimes ou infrações de menor potencialidade ofensiva. Tá certo? Então aí nós tratamos dos procedimentos comuns. O ordinário, o sumário e o sumaríssimo. Vamos lá, vamos à nossa questão então. A respeito do tema, observe. Letra A. O procedimento sumaríssimo é adotado para os réus maiores de 70? Errado. O sumaríssimo será utilizado para as infrações de menor potencialidade ofensiva. Menor potencialidade ofensiva. Então aí será utilizado o sumaríssimo. Letra B. O sumário é o procedimento adotado para as infrações de menor potencial ofensivo? Errado. Qual será utilizado aqui? O sumaríssimo. Letra C. O sumário é adotado quando o réu estiver preso ou quando estiver presentes outros motivos que justifiquem o desenvolvimento célere do processo? Errado. O sumário será utilizado quando a pena máxima seja inferior a 4 anos. Letra D. O sumaríssimo é adotado quando o crime tiver por objeto ação penal, crime cuja pena máxima seja igual ou inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Errado. Vamos à letra E. O ordinário é adotado quando o crime objeto da ação penal tiver a sanção máxima igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Então, de acordo com o que nós analisamos, é correto afirmar que a alternativa correta é a letra E, uma vez que o rito ordinário é adotado quando o crime tem a pena máxima combinada igual ou superior a 2 anos. Tudo de acordo com o que dispõe o Código de Processo Penal, certo? Então, sem dúvida nenhuma, a alternativa correta é a alternativa E. Esta questão que nós vamos resolver agora, ela trata da rejeição da peça acusatória, da denúncia ou da queixa-crime. A denúncia é a peça acusatória da ação penal pública. E a queixa-crime, a peça acusatória, que dá início à ação penal privada. Então, todo processo tem uma peça inicial, tem uma peça processual que dá início a ele. Eu não posso ter um processo aleatoriamente. Este processo tem que ter fundo, ele tem que ter subsídios, ele tem que ter motivo de existência. Então, eu não posso iniciar uma ação penal temerária. Quando isto ocorre, quando a ação penal é iniciada sem que tenha elementos para ter início, caberá ao magistrado rejeitá-la. Então, caberá ao juiz, por despacho fundamentado, rejeitar a peça acusatória. E é sobre esse tema que nós vamos tratar. É sobre esse tema que a questão trata. Então, vamos lá? Vamos ao material que nós temos aí. Vamos adiante. Olha o que nós temos. Nos estritos termos, diz a questão, nos estritos termos do Código de Processo Penal, no seu artigo 395, o Código de Processo Penal determina que a denúncia ou a queixa-crime será rejeitada quando? Aí nós vamos procurar, dentre as alternativas, aquela que nos indica uma hipótese de rejeição. Observando o que nós temos lá no artigo 395, nós vamos notar que a falta de justa causa para o início da ação penal constitui motivo suficiente para a rejeição da peça acusatória. Observe a literalidade do dispositivo. Vamos ver o dispositivo legal?
Olha o que nós temos. No artigo 395, que trata da rejeição da peça acusatória. A denúncia ou a queixa será rejeitada pelo magistrado, então hipótese de rejeição, quando a denúncia ou a queixa será rejeitada pelo magistrado, quando nós estivermos diante de uma situação de falta de justa causa, tudo de acordo com o que dispõe o artigo 395 do Código de Processo Penal. Agora, finalizada a resolução dessa questão, vamos à próxima questão de processo penal, que trata do quê? Da diferença entre rito ordinário e o rito sumário. Então, nós já observamos que o rito ordinário será utilizado quando tratar-se de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. O sumário, por sua vez, será utilizado quando a pena do crime, a pena máxima, for inferior a 4. E o sumaríssimo? Pergunto a você, quando será ele utilizado pelo magistrado? Será utilizado quando se tratar de crimes de menor potencialidade ofensiva. E é sobre esse tema que nós vamos ver. A diferença dentro do procedimento, nós vamos notar que há uma diferença grandiosa quando se fala do número de testemunhas. Quantas testemunhas serão ouvidas no rito ordinário? 8 testemunhas pela acusação e 8 pela defesa. E no sumário, quantas testemunhas? 5 testemunhas pela acusação e pela defesa. Então, o número de testemunhas é diferente, tá certo? Vamos lá, vamos à questão. Observe o que nós temos. Nesta questão, nós vamos observar os aspectos que distinguem o rito ordinário do procedimento sumário. Sem dúvida alguma, observando o que nós temos, podemos dizer que o número máximo de testemunhas a serem ouvidas a requerimento da acusação e da defesa constitui uma grande diferença entre os ritos que nós temos. Observe a literalidade dos dispositivos do Código de Processo Penal. Olha o que nós temos adiante. A letra C está correta, né? Mas observe o que nós temos adiante. No procedimento comum, nós temos o procedimento ordinário e o procedimento sumário, além do sumaríssimo. Quando se fala do número de testemunhas no procedimento ordinário, serão inquiridas até 8 testemunhas. 8 pela acusação e 8 pela defesa. Quando se trata do procedimento sumário, o número de testemunhas que nós teremos será 5 testemunhas arroladas pela acusação e 5 testemunhas arroladas pela defesa. Portanto, observado o que nós falamos, correta está a alternativa que trata do número de testemunhas como elemento distintivo entre o rito ordinário e o rito sumário, tá certo? Vamos à próxima questão que trata das infrações de menor potencialidade ofensiva. Quando se fala de infração de menor potencialidade ofensiva, estou diante de hipóteses onde serão aplicadas as regras da Lei 9.099 de 95, que trata do juizado especial criminal, onde nós temos a possibilidade de transação penal. Agora, o que seria uma infração de menor potencialidade ofensiva? O que é isto? O legislador, no seu artigo 61 da Lei 9.099, define de fato o que é uma infração de menor potencialidade ofensiva. E é esta definição que será utilizada para a resolução de nossa questão. Então vamos lá? Olha o que nós temos adiante. Observe a questão. Consideram-se infrações penais de menor potencialidade ofensiva, de acordo com o artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Letra A. As contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumuladas ou não com a pena de multa.
Me parece que essa é a alternativa correta. Vamos analisar o que nós temos no dispositivo legal. Vamos lá? Olha o que nós temos adiante. Crimes de menor potencialidade ofensiva, de acordo com o artigo 61 da Lei 9.099, serão, de fato, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. A esses crimes de menor potencialidade ofensiva, qual será o procedimento adotado? Será o procedimento sumaríssimo, de acordo com o que dispõe o artigo 394 do Código de Processo Penal. Então, observada a definição legal de crime de menor potencialidade ofensiva, podemos afirmar que dentre as alternativas, de fato, aquela que se mostra adequada, aquela que se mostra correta, é a alternativa A. Então, preste atenção, para a prova de processo penal, para concurso de escrevente, para as provas de nível médio, o elaborador da prova ele não vai além da literalidade do texto legal. Então, a leitura do texto é muito importante. Também é muito importante a você que se utilize dos instrumentos adequados de estudo, se utilize dos mecanismos eficientes de estudo. Quais eu sugiro? Vá até a área VIP. Vá à área VIP do Jornal dos Concursos. Lá você terá videoaulas direcionadas ao concurso do INSS, dos tribunais, muito interessantes para a sua preparação. Lá também você vai encontrar provas, simulados, terá ranking também. Isso é legal, os candidatos adoram isso. E você verá que lá tem instrumentos eficientes, de grande qualidade, tá certo? Legal, até mais.